Olá, aqui é Eduardo Lemos, contador e sócio da empresa Interábil Contabilidade para Advogados. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho certeza absoluta que você, advogado e advogada, ama de paixão: contabilidade e números. Brincadeiras à parte, o vídeo de hoje vai tratar sobre alguns assuntos que eu vejo como absolutamente essenciais para você que já tem um escritório de advocacia legalizado ou você que pretende legalizar um futuramente. Fique comigo até o final, talvez um dos assuntos tratados seja importante para você. Eu trabalho na área jurídica desde 2003, quando comecei a aprender a fazer cálculo judicial, então eu posso dizer com certeza absoluta, eu vi o mercado jurídico mudando ao longo dos anos e vi isso na prática. Ele está se aperfeiçoando, as tecnologias estão dominando, os desafios para os advogados são inúmeros, vídeo desafio da reforma trabalhista e, ao contrário do que muitos advogados pensam, a profissionalização de um escritório, a construção de um planejamento estratégico, técnico, sensato e um plano de negócio é essencial. Já não basta mais o advogado sair da faculdade, se juntar com alguns amigos e legalizar no escritório e o sucesso aparecer de forma firme e clara. Não é mais assim que funciona. O serviço advocatício, como qualquer outro serviço, é um mercado que tem muita concorrência, muita tecnologia implantada, e dentro do plano de negócios que você faz antes da legalização ou dentro do planejamento estratégico para o escritório, tem que existir um cantinho especial para análise contábil de um escritório. Então, minha intenção não é ensinar você a legalizar um escritório de advocacia, deixe isso para um contador. E aqui vai então a primeira dica. Não pense que só porque você aprendeu os registros básicos de pessoa jurídica na faculdade que você vai fazer a legalização do seu negócio. É uma coisa que eu sempre falo há muitos anos: cada um no seu quadrado. Você pode ser o advogado mais inteligente do mundo. Entretanto, deixe a parte contábil para um contador. Não é que você não entenda, não é que você não vá fazer corretamente. Conhece advogado que advoga em causa própria? Tem uma sensibilidade de mercado que isso não é bom. Então, mesmo quando você vai entrar com uma ação contra alguém, você, mesmo sendo advogado, normalmente você contrata um advogado colega para fazer a sua ação, a sua defesa. A mesma coisa com contabilidade. Contrate um contador e, de preferência, e não é porque eu sou contador não, tá? Você pode nem contratar a Interábil, mas contrate uma empresa, e de preferência uma empresa de contabilidade que tenha uma certa experiência com o mercado. O mercado jurídico, o mercado de escritório de advocacia, a legalização de escritório de advocacia tem várias especificidades. Então não adianta também um contador ou uma empresa de contabilidade que atua em qualquer nicho. Como vocês vão ver até o final desse vídeo, existem coisas especiais e que quem atua com muitos negócios ao mesmo tempo talvez não identifique todas. Então nós vamos para a segunda etapa. Eduardo, é favorável eu legalizar o meu escritório de advocacia? A resposta é: depende. Depende de quê? Depende de quanto você fatura. Segundo os nossos cálculos, tá? Se o advogado autônomo recebe hoje de R$ 5.500 por mês de honorários para cima, é favorável sim ele pagar os impostos como pessoa jurídica com nota fiscal do que pagar esses valores como pessoa física na declaração de ajuste anual ou no livro caixa, tá? Então, de R$ 5.500 por mês de honorários contratuais, sucumbência, honorários de graça, qualquer valor recebido de consultoria de R$ 5.500 para cima, já estude abrir uma pessoa jurídica, um escritório, porque se você não abrir, se você pagar como pessoa física, você está perdendo dinheiro. Essa é a realidade do Eduardo, não é a realidade matemática, ok? E se eu recebo menos do que isso? Lhe resta o livro caixa. Assista um outro vídeo meu sobre livro caixa, onde eu falo o que fazer, as possíveis deduções. O livro caixa é um instrumento fiscal fabuloso para quem é autônomo. Diminui muito o imposto de renda da pessoa física a pagar.
Então, se você é advogado, você tem uma bifurcação, recebe menos do que 5.500, continue como pessoa física, não vale a pena abrir uma empresa, entretanto, implante o livro caixa e veja o vídeo do livro caixa do Edu Lemos. Se você ganha mais de R$ 5.500 por mês, você tem que legalizar um negócio. Nós vamos então para a terceira etapa. Então eu vou legalizar a minha empresa. Eu posso legalizar sozinho? Sim. No mercado jurídico já existe atualmente a possibilidade de sociedade unipessoal, que chama. A sociedade unipessoal, então, permite o quê? Permite que os advogados legalizem o escritório sozinhos, não tem sócio, tá? Então, isso é muito interessante, isso veio na esteira da Eireli. Então, sim, se você é um advogado, não tem sócio, não tem problema, você consegue legalizar a pessoa jurídica sozinho. E imposto, tributação. Na última mudança do Simples Nacional, o serviço advocatício ficou em um dos anexos do Simples Nacional mais favoráveis que existe. Ele começa a tributação com 4,5%. Essa alíquota de imposto é uma mãe, rivaliza inclusive com os anexos de comércio. Então, você está dentro dessa, se você é um escritório advocatício, com sócio ou sem sócio, entre no Simples Nacional, porque você começa pagando 4,5% de imposto. Isso com um faturamento de até 180 mil e depois, paulatinamente, o percentual de imposto vai aumentando, ok? Mas existe uma análise que deve ser feita, isso é muito importante e poucos dizem. O serviço advocatício, apesar de estar no Simples, com uma alíquota inicial de 4,5% sobre o faturamento bruto, ele paga INSS à parte. O que isso quer dizer? Enquanto a maioria das empresas no Simples Nacional tem lá na guia do Simples todos os tributos, inclusive o INSS patronal sobre a folha de pagamento e sobre o prolabore, o advogado, o escritório de advocacia, a pessoa jurídica, paga à parte as alíquotas patronais. Então, se você, por exemplo, tem uma secretária, você vai pagar as alíquotas patronais, que é o 20%, o SAT e o terceiro. Tá? Então, isso também tem que ser levado em conta para uma análise. Entretanto, mesmo tendo 2 funcionários, como o percentual de tributo no Simples é muito menor do que no lucro presumido, dentro de da grande massa de escritório de advocacia, ainda é favorável ficar no Simples, mesmo pagando à parte a questão do INSS. O tema é confuso, né? Me passa uma mensagem caso você tenha dúvida. Porque senão, se eu entrar muito nos assuntos, o vídeo não vai virar um filme, não é mais um vídeo. Vamos então prosseguir com relação aos cuidados da legalização. O que eu falei sobre as especificidades do segmento. Vou dar um exemplo de uma empresa, de um escritório que nós estamos legalizando agora recentemente. É um escritório de advocacia composto por 5 sócios advogados. Ok? Ok. Só que dentro desses 5 sócios advogados, todos os 5 vão ter paridade na questão das cotas de capital social. Então, cada um vai ter 20%, 20% vezes 5, 100%. Entretanto, a distribuição do lucro deles não vai ser de acordo com as cotas de capital, vai ser de acordo com o percentual de receita gerada por mês por cada sócio. Complicou? Sim, complicou. Então, olha o que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que estruturar o contrato social dessa sociedade advocatícia com uma cláusula que permitisse a distribuição desigual do lucro. Nós tivemos que incluir uma cláusula que permitisse a distribuição antecipada do lucro com balancetes intermediários trimestrais. E, além disso, nós vamos fazer um acordo societário, enrolou a língua agora, um acordo societário onde os sócios vão assinar, reconhecer firma, e neste acordo societário, andando em paralelo com o contrato social, ele vai estipular estas regras de que cada um vai receber o percentual de lucro com XYZ, tá? E, por último, e mais importante, existirá um controle administrativo ímpar da parte dos sócios dessa sociedade advocatícia, a fim de que nós vamos ajudá-los a estruturar uma planilha onde eles vão lançar os valores de cada advogado no mês, que é a receita gerada, e a planilha vai dar o percentual de lucro de cada um automaticamente. Esse percentual vai ser aplicado no balancete do mês, que é o lucro da sociedade. Bingo! Tudo resolvido.
Só que não de uma forma tão fácil. Você viu que nós tivemos várias etapas no andamento até o final. E o final é o controle administrativo. E o controle administrativo nos leva à próxima etapa. Lá no início do vídeo eu falei de forma bem clara que o mundo de hoje não é mais o mundo de antigamente. As tecnologias estão aí. A Receita Federal está feroz atrás de sonegadores. E os sistemas utilizados, os sistemas de cruzamento primário e secundário são fantásticos. Fantásticos. O Brasil é um dos melhores países do mundo em termos de tecnologia de informação tributária. Essa aqui é a realidade. A Receita Federal sabe tudo, o Banco Central sabe tudo. E o que isso tem a ver com o controle administrativo das empresas? Tudo, meu camarada e minha camarada. Vou lhe dar um exemplo prático para vocês entenderem. Meu telefone ontem tocou, era um cliente da área da Qualiconte, que era a nossa empresa de cálculo judicial. Ele tem uma irmã e essa irmã é dentista. Pessoa física autônoma, tá? Qual é o problema? Ela ficou em malha fina porque não tributou, não informou para a Receita no ajuste anual rendimentos recebidos de pacientes, onde ela fez o atendimento dentário. Como a Receita Federal soube disso? Através da máquina da PagSeguro. PagSeguro, que era uma graninha aí pelo comercial, né? Brincadeira. A máquina, ela tem uma máquina de cartão de crédito do PagSeguro. Então ela passou essa no consultório lá, quando ela fez o atendimento, os clientes passaram o cartão de crédito na máquina do PagSeguro. Ela não fez controle de nada. O PagSeguro, óbvio, como todas as outras administradoras e intermediárias de cartão, informaram para a Receita os valores recebidos e ela não informou nada. Conclusão, cruzamento primário, simples, fácil, um vezes o outro, a Receita já sabe tudo, ficou em malha fina. Aí a minha pergunta para esse cliente foi, olha, então é fácil, doutora Edmilson, basta somente ela pegar a relação dos atendimentos que ela fez, lá vai ter o nome, o CPF, ela faz a retificadora, inclui o que tem que incluir e paga a diferença de imposto tranquilo. Não, ela não sabe para quem ela prestou os serviços, porque ela não teve controle administrativo. Então, no extrato do PagSeguro, não diz qual o nome e CPF, só os valores recebidos. E ela simplesmente não sabe de que CPF ela recebeu. Ou seja, falta de controle básico, teria que ter uma planilha, teria que ter um documento, teria que ter um sistema. Existem sistemas gratuitos que permitisse que ela cruzasse o quanto ela recebeu no ano com o CPF, que é o que interessa para a declaração. Sairia fácil dessa enrascada, mas pelo que parece não vai sair tão fácil e eu não tenho nem como ajudá-la. Controle administrativo é tudo, independente do seu negócio ser pequeno ou grande, tenha controle. Aí vamos transferir. Mas Eduardo, você está falando de dentista, eu sou advogado, tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Entre no meu blog que você vai ver lá no meu blog, edulemos.com.br, uma notícia recente sobre uma fiscalização da Receita Federal em Ubatuba que pegou centenas de advogados por sonegação de honorários recebidos. Como a Receita chegou nesses doutores e doutoras? Cruzamento de informação com a declaração que os clientes desses advogados fizeram lá as declarações de imposto de renda e lançaram em pagamentos efetuados pagamentos para os advogados, escritórios ou autônomos. Cruzamento primário. Isso não estava na declaração do advogado. Então, tem tudo a ver. Aposto que muitos desses advogados que foram pegos em Ubatuba não fizeram por mal, fizeram por falta de controle. Não é raro advogados e advogadas autônomos que sequer controlam os valores que são recebidos nos alvarás, nos honorários de sucumbência. Então, controle é tudo, tenha controle na palma da mão, todos os seus dados. Tá? Por último, na parte de tributação ainda, é muito importante que você tome pé de uma certa notícia que ainda não está consolidada em todos os municípios do Brasil, mas já existem problemas pintando em Salvador, São Paulo, Aracaju, sobre o que? Emissão de nota fiscal em face de honorários de sucumbência. Ninguém, não que eu conheça, nunca teve por hábito emitir nota fiscal em honorário de sucumbência. Até porque a pergunta sempre foi, mas Eduardo, eu vou emitir a nota contra quem? Contra o tribunal que me pagou o alvará?
contra a parte reclamada, contra quem? Segundo essas prefeituras que eu citei, a nota fiscal tem sim que ser emitida e emitida contra, pasme, o seu cliente. O seu cliente. E nós entramos lá com a minha empresa, a empresa que eu sou sócio, a Interab, nós fizemos uma solução de consulta aqui no Rio de Janeiro, onde está a nossa base comercial, para saber qual é a posição da Prefeitura do Rio. Infelizmente, até o momento, não tivemos resultado dessa solução de consulta. Assim que tivermos, vamos publicar para todos. Mas aqui no Rio, inclusive, não emitiu nota fiscal da multa. E a multa é mensal e não é barata. Então, se acautele com relação a isso, tome pé dessa informação, porque se consolidando esse entendimento, além de você emitir nota fiscal contra o honorário contratual, vai precisar também emitir nota fiscal contra o honorário de sucumbência, tá? E nota fiscal contra o seu cliente, pessoa física ou jurídica. Outro assunto complexo, se tiver dúvida, me mande uma mensagem. Então aqui nós esgotamos, por último, mas não menos importante, uma palavrinha, prolabore. Prolabore não é uma palavra, né? É uma frase. Enfim, prolabore. Muitos, e não é só advogado não, tá? Falam assim, eu não vou tirar prolabore porque eu vou receber só como lucro, porque o lucro é isento de imposto de renda. Realmente, a distribuição de lucro, quando feita com base em documentos contábeis legítimos, é isenta de imposto de renda. Oh, maravilha, isso é um bálsamo para quem é empresário, isso é uma verdade. Entretanto, as soluções de consulta da Receita Federal pelo Brasil indicam que é sim obrigatória a emissão de prolabore, pelo menos para o administrador da empresa ou sociedade. Pelo menos para o administrador da empresa ou sociedade. Então nós vamos para duas informações importantes. Se a sua sociedade de advogados tem vários advogados, um deles é o administrador perante a Receita Federal, obrigatoriamente. Esse profissional tem que receber prolabore, nem que seja de um salário mínimo federal. Recebendo prolabore, prolabore é igual a salário do sócio, tem INSS, imposto de renda a ser retido na fonte. Se você é unipessoal, você não tem sócio, você, obviamente, é o administrador da sociedade. Então, se a sua sociedade é unipessoal, você tem que tirar prolabore. E, detalhe extra, cereja do bolo, pelo que tudo indica, a partir do ano que vem, vai entrar o e-social para a folha de pagamento para todos, inclusive quem é Simples Nacional. E isso vai ser uma coisa maravilhosa para a Receita Federal. Porque, ao contrário do que acontece hoje, com fiscalizações esporádicas, com o e-social, o cruzamento vai ser em tempo real, o tal do cruzamento primário. A Receita vai saber em tempo real quais empresas o sócio administrador não está tirando prolabore e, adivinha, fiscalização, adivinha, os últimos 5 anos. Então, não corra o risco. A palavra da moda é cautela. É o fim do jeitinho. Para quem quer um país forte, um país avançado, é o fim do jeitinho. Graças a Deus. Saúde e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.